Tivemos esse fim de semana passado nosso aniversário, celebramos com muita alegria, com muita gratidão, tudo que Deus tem feito. Nós temos muitos motivos para celebrar. Celebramos a ordenação dos nossos casais ao ministério pastoral. Temos mais 2 casais de pastores na nossa igreja. Nós podemos celebrar isso? Vamos aplaudir Jesus. Jesus é o Senhor. Ele é o único que é digno de ser celebrado. Que maravilhoso. E hoje nós estávamos aqui almoçando com a nossa equipe que serviu no sexta, sábado e domingo. A gente fez um almoço com fraternização. Alguns não puderam vir, mas eu estava tão feliz de saber que nós somos uma família, que podemos nos reunir, nós podemos sentar para comer, nós podemos sentar para aprender. E é importante nós sentar para aprender, porque diz que quem não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar, né? E nós temos o nosso modelo, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz que depois da ceia, em João 13, versículo 4, diz que ele se levantou, né? E se levantou da mesa e ele pegou uma toalha, cingiu-se na cintura, pegou uma bacia, colocou água na bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Nós temos um exemplo, Jesus. O nosso maior exemplo é o nosso mestre, que nos ensina a viver uma vida transformada, uma vida diferenciada. Sabe, e sexta-feira o pastor Tiago começou a pregar aqui, ele estava pregando, eu virei para a Marli, virei para o Du aqui, e falei, está falando da nossa igreja, está falando aqui da nossa família, está falando dos nossos líderes de GCs, dos nossos líderes de departamentos, dos nossos irmãos que servem na diaconia, que servem no pátio, que servem em tantos espaços dessa casa. E eu olhei para minha esposa e eu fiquei aleluiado, sabe? Fiquei muito grato. E veio muita gratidão em mim, em ver o que Jesus está fazendo. Sábado o pastor Adilson começou a falar da igreja de Jesus, como ela é, como ela tem que viver, como ela serve. Sabe, a igreja de Jesus somos nós. Não é esse galpão que é a igreja de Jesus. Aqui nós sentamos aqui para ouvir a mensagem do Senhor. Mas eu acho interessante, e o pastor Tiago no domingo falou, o pastor Haroldo no domingo falou de uma igreja que vive o evangelho. Ela tem uma responsabilidade. E foi tão forte que eu estava aqui, tinha que ir lá, voltar e tal, mas eu pude ver o que o Senhor estava falando para nós nesses dias. E hoje eu queria falar um pouco sobre a importância de nós ser voluntários, a importância do voluntariado, né? E o pastor Costa Neto, ele tem um livro sobre amar e servir, muito tremendo. Eu acho que muita gente da nossa igreja leu o livro do pastor Costa Neto. Mas o Bill Hybels, ele escreveu sobre a questão do voluntariado, que revolucionou o mundo. E nós temos no mundo milhares e milhares de voluntários. E o Brasil, ele é o país do mundo que mais tem pessoas voluntárias. Olha que interessante, o país que mais existe voluntários é no Brasil. Por isso que nós somos um país alegre. Por isso que nós somos pessoas alegres, porque quem serve, a Bíblia diz que é mais feliz. Diz que é mais feliz aquele que serve, aquele que dá alguma coisa. E muitas vezes nós, às vezes lutamos, porque servir tem um custo. Há um preço para você servir.
Eu acho muito interessante porque Jesus, ele se levanta ali e ele começa a dar um exemplo, servindo. Todos os exemplos de Jesus ele fez prática. Ele fez prática na frente das pessoas, trabalhou, ele multiplicou, ele servia, ele curava, ele fazia as coisas, porque estava no coração dele. Jesus diz que ele veio ao mundo para servir. Ele não veio ao mundo para ser servido. E se nós somos os cristãos, os pequenos cristos, nós também não viemos ao mundo para ser servidos, e sim para servir. E por isso muitas pessoas, eles não vivem hoje realizados, não são plenamente realizados. Mas Jesus, ele traz esse modelo para nós, nos ensinando, nos instruindo. E o apóstolo Paulo, ele fala em Efésios capítulo 2, versículo 10, se puder abrir aqui para mim, eu vou usar a NAA, você pode abrir para mim, Efésios 2, 10, olha o que diz esse versículo, só o 10 nós vamos ler. Ele diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então veja que nós somos feituras dele, né? Criados, né, em Jesus Cristo. Nós somos criados nele, nós somos criaturas criadas, né, em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para nós, e que nós andássemos nela. Mas como eu vou andar nas boas obras, né? Como eu vou viver? E às vezes a gente, como eu falei, a gente fica lutando, porque às vezes a gente não quer servir. Mas nesse fim de semana a gente viu tantas coisas, semana passada aqui, pessoas que vieram aqui encher balão, se voluntariar para encher balão. Parece nada, né? Mas tem uma coisa difícil, é encher balão, né? O balão, ele cheira ruim, né? Não sei, eu não gosto de balão. E a gente enfeitou nossa igreja com muitos balões, ficou muito lindo a decoração que a nossa equipe fez. Nós tinha uma liderança, mas junto com ela tinha uma grande equipe enchendo balões aqui. Isso aqui virou um mar de balões para dar aquilo que nós fizemos no teto da casa. E às vezes a gente acha, mas isso não é servir, é servir. Na nossa igreja tem pessoas que servem no pátio, tem pessoas que ajudam a roçar o nosso pátio, plantar, cuidar dele. Na nossa igreja nós temos voluntários que vêm serrar a lenha para fazer o dia de uma festa, de um churrasco. E é tão importante uma pessoa que vem tirar lenha, que vem ser voluntário. Mas na nossa igreja nós temos muitos departamentos que todos funcionam com voluntários. Nós temos as pessoas que ministram lá atrás, as crianças, que são voluntárias, que coordenam a nossa igreja das crianças, ali os pastores, voluntários. Nós temos voluntários nos casais, que lidam com casais, organizam eventos de casais. Nós temos voluntários que vêm para o discipulado, que são discípulos. Nós temos voluntários que discipulam outras pessoas. Nós temos pessoas na nossa igreja que são voluntários e lideram GCs, pastoreiam os seus GC. Eu sempre digo que os nossos pastores de GC, todos eles têm igreja maior aqui em Luiz Alves que quando eu e a Marli começamos. Nós não temos nem um GC com menos de 8, 10 pessoas. E quando nós assumimos a igreja aqui,
nós tínhamos 3 pessoas. O nosso G6 já era uma igreja, não tinha grupo, fomos aprender depois. Mas é importante a gente entender que foi para isto que nós fomos chamados. Esse é o assunto que eu quero tratar nessa noite. Para isto que nós fomos chamados. Para servir, para as obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos por elas. E Jesus, ele aqui no capítulo 13, no versículo 4, diz que levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Olha só, e em seguida Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e os enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Olha que atitude linda, né? Olha que expressão é essa do nosso Senhor. E como é difícil para nós lavar os pés uns dos outros. Um tempo atrás, eu fui perguntado por um membro novo da nossa igreja. Ele falou: pastor, o senhor não acha errado o senhor pôr as pessoas fazerem tantas coisas na igreja de vocês? E ele começou a falar: essas pessoas, elas têm tanto trabalho, elas trabalham na empresa, elas trabalham em casa, elas fazem tantas coisas e o senhor ainda dá serviço para elas na igreja. E sabe, eu fiquei ouvindo ele, fui ouvindo ele, e depois, num breve instante, eu entendi que as pessoas que trabalham em empresas, elas trabalham geralmente 8 horas por dia, 6 horas por dia, 5 dias por semana. Tem pessoas que trabalham de em pé em frente de uma máquina todo o tempo todo. Tem pessoas que trabalham no bananal 7 dias por semana praticamente, carregando cacho, peso. Tem pessoas que são corretor de imóveis, que correm, mostram imóveis para tantas pessoas e voltam para casa sem ter vendido um imóvel. Sabe, corretores de seguro. Tem pessoas que trabalham na construção civil no sol, o dia todo, de pedreiro. Tem pessoas que trabalham no asfalto com aqueles rompedores enormes, que chega a fumaçar assim, parece que está dando um fogo perto deles, do calor. E eles trabalham o dia todo e voltam para casa. E quando eles chegam em casa, eles não têm um prazer grande, ou dizer: isso aqui que eu fiz hoje saciou minha alma. Muito poucos talvez possam dizer: eu estou saciado da minha alma de trabalhar num rompedor o dia todo, no calor de 37 graus, relento, com água morna às vezes. Sabe, queridos, isso nos leva a pensar, e eu pensei e disse para ele: não, eu ainda acho que nós não estamos errados. Falei para ele, porque servir na obra de Deus e ser um voluntário na obra de Deus, ele traz algo que sacia a nossa alma. Ele traz um sentimento de missão feita, concluída. Nós temos membros na nossa igreja que vêm de outros municípios, de Navegantes, de Massaranduba. Temos membros aqui do Louvor que eles saem de casa às 4h30 para estar aqui, para preparar, para organizar, para ensaiar, para que nós preste, esse momento juntos e sirva vocês. Nossa equipe de intercessão chega às 6 horas. Pouco antes, às 6 horas, eles já estão lá atrás, na sala de intercessão. Nossa equipe de louvor chega antes das 5. Todos voluntários. E você pode perguntar para alguns deles aqui. O Cris e a Hannah, eles são
voluntários da nossa igreja desde 2013, são os dinossauros da nossa igreja. Eles vieram lá de Blumenau, eles vinham, gastavam gasolina para vir servir aqui. Eles tinham um fuscão que chamava de abóbora, o amarelão, né, Cris? O abóbora, de vez em quando, deixava eles na estrada, era problemática, era que nem eu e a Marli quando começamos a vir servir Luiz Alves. De vez em quando nós tínhamos que chamar algum irmão para socorrer nós, nós ficávamos empenhados nessa estrada aqui. Isso sempre nos trouxe muito gozo, né, amor, de nós servir aqui na obra de Deus. Estamos aqui 15 para 16 anos. A igreja fez 8 como aba, mas como igreja que nós estamos em Luiz Alves, ela fez 15. Agora, esse ano, em junho passado. Então eu tive que falar essas coisas para essa pessoa e mostrar a ele que ser voluntário na obra de Deus, ela preenche nós, preenche o nosso coração. E sabe, foi para isso que nós somos chamados. Veja, eu quero que você veja comigo Colossenses 3, 23 e 24. Por cedo até o Cris leu os versículos, eu pedi para ele compartilhar comigo, que eu não tinha aqueles versículos. Abre ali para mim Colossenses 3, 23 e 24. E ele diz assim, ó: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo, olha só, que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, quando você está servindo aqui nessa casa, você está que nem eu, servindo a Cristo. Eu não estou aqui junto com a nossa equipe de voluntários para eles me servir. Não, nós somos uma equipe que servimos, sabe? E eu faço também como os voluntários da nossa igreja. Qualquer serviço que tiver por aqui, eu gosto de estar fazendo junto. Porque quando eu estou servindo, é a Cristo que eu estou servindo. Quando eu estou fazendo uma visita na casa de um dos membros da nossa igreja, é a Cristo que eu estou servindo. Mas para mim servir a Cristo, eu tenho que servir os outros. E isso é a nossa missão. Sabe? É a primeira coisa que eu e você somos chamados para uma missão. Primeira coisa. E Salomão, quando ele foi chamado, ele começou a juntar muito dinheiro, juntar muitos bens, e ele se tornou um homem muito rico, e de repente, Salomão, ele, com tudo que ele empreendeu, todas as coisas que ele empreendeu, ele chegou a um determinado momento, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11, ele diz que tudo aquilo era vaidade, era correr atrás do tempo, a correr atrás do vento, perdão. E sabe, queridos, nós não fomos criados para correr atrás do vento, nós fomos criados para um propósito que Deus determinou, e é esse propósito que vai trazer a realização para nós, para mim e para você. E Salomão, ele chegou nesse entendimento, que foi tudo inútil, o que ele tinha feito, que aquilo que ele tinha feito, tinha sido um desperdício, que ele considerou loucura, aquelas atitudes que ele fez, que ele teve, de só juntar. E sabe, queridos, muitas vezes nós aqui na terra corremos atrás do vento, trabalhamos em um serviço, até em 2 serviços, juntamos, mas de repente, nós nos encontramos num lugar cansados, e sobrecarregados, às vezes decepcionados, às vezes depressivo até, porque, poxa, tudo que eu fiz não valeu de nada. Mas quando nós encontramos o propósito da nossa missão, que é servir, sabe, tudo muda. Começa a ficar
tudo mudado na nossa vida. E uma coisa que eu também percebo é que nós, né, a segunda coisa que nós devemos fazer é que nós fomos chamados para transformar o mundo. Eu e você. Imagine, irmãos, que missão foi nos dada. Sim, nós podemos trabalhar no rompedor. Sim, nós podemos trabalhar na banana. Nós podemos trabalhar no escritório. Nós podemos trabalhar numa indústria. Nós podemos trabalhar numa loja, no comércio. Nós podemos trabalhar em muitas dessas funções que existem. E não tem nada de errado nós trabalhar nelas, mas nós temos que entender que Deus nos chamou para um propósito, para uma missão, e essa missão é que vai nos realizar. Amém? É essa missão que vai nos preencher. Eu tenho muita experiência com isso, não vou contar a minha experiência aqui, que todos já me conhecem aqui, mas eu corri muito atrás do vento na minha vida. Eu corri muito atrás de coisas. Sabe, as coisas, elas nos enganam. O mundo, ele nos engana. Sabe, o mundo, ele tá perdido. E se nós, igreja, comunidade do Senhor, a igreja, ela tem uma missão: transformar o mundo. E essa missão, ela é feita por pessoas como nós aqui, que vivemos nessa comunidade. O nosso mundo já está sendo transformado. E através de nós, o mundo de algumas outras pessoas está sendo mudado também. E através dessas outras pessoas, o mundo de outras pessoas serão mudadas se cada um de nós entender o propósito do nosso chamado, da nossa vocação, que é servir. Como Jesus nos ensinou. Depois da ceia, se levantou, pegou uma toalha, pegou uma bacia, pegou os pés daqueles apóstolos que caminhavam, talvez com sandálias, talvez pés sujos, pés machucados, pés com feridas. Quantas pessoas tem na nossa volta, na nossa família, nos nossos relacionamentos, que estão feridas, que estão machucadas, que estão precisando de uma cura, estão precisando de uma água nas suas feridas, nos seus pés, para que venha um refrigério, para que venha um renovo, para que nós veja o mundo dessas pessoas sendo transformado. Eu e você somos esses agentes. Para isto é que fomos chamados. Eu e você, nós, esse grande exército do Senhor, fomos chamados para transformar o mundo. E eu gosto muito de um texto de Marcos, que está no capítulo 12, no versículo, está no 30, mas acho que abre no 28, quero ler, não, abre do 30 em diante. Marcos 12, 30. Porque muitas vezes nós achamos que servir, nós precisamos ter muitos talentos, muitos dons, ou muito dinheiro, ou muito poder. Mas o poder está aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E o segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes. Sabe, queridos, essa igreja que vai transformar o mundo é uma igreja que vive um evangelho revolucionário, que o mundo não conhece o verdadeiro amor. O mundo conhece amor por as coisas. Nós amamos às vezes possuir coisas, ter coisas, né? Conquistar coisas.
essas conquistas, elas são boas para nós. Mas sabe, queridos, nenhuma dessas coisas que nós conquistamos do mundo, elas vão poder saciar a nossa alma. A nossa alma continuará cansada, porque nós invertemos o que Deus quer, que é amar Ele e amar pessoas. E vai dizer que é fácil amar pessoas. Fala para mim aí. Não é tão fácil assim. Sabe, não é tão fácil. Sabe, muitas vezes as pessoas que mais nós precisamos servir, elas estão do nosso lado. E o pastor Haroldo, domingo, ele falou que para nós servir a Deus, é quando nós servimos aos pequeninos. Está em Mateus 25, naquela parábola que Jesus conta, que quando nós servimos Ele, foi quando nós demos um copo d'água para alguém, um prato de comida para alguém, ou que talvez nós vestimos alguém. Ser voluntário, meus irmãos, é renunciar ao nosso eu, é renunciar às nossas vontades. E a mensagem que nós temos, a missão que nós temos, ela é a missão que vai levar a nós viver um momento poderoso. E um momento poderoso, ele vai ser aquele momento onde Deus fez algo muito grande, que nós entendemos que foi grande na nossa vida. Por exemplo, momento poderoso, quando a minha esposa foi curada do câncer. Momento poderoso quando eu fui liberto das drogas. Esse é um momento poderoso. Talvez você já viveu tantos momentos poderosos na tua vida. E às vezes, com tudo isso, nós ainda não estamos servindo como Ele espera que nós o servisse. Servindo as pessoas. Então, a igreja, ela é a expressão de grande alegria. Ela tem também o tamanho de uma decisão que vai mudar a nossa vida. Quando nós chegamos num momento desse, onde nós encontramos um momento que nós podemos adorar a Deus, tirar um tempo de louvor a Deus, onde nós podemos entender que o reino de Deus, ele já está aqui no nosso meio. Aqui estão as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Aqui estão filhos e filhas do reino, pessoas que vão avançar, pessoas que vão chegar aqui, mas através de um momento poderoso, elas vão começar a viver um novo tempo na sua vida. Sabe, esse é o momento poderoso que eu e você precisamos viver. E a terceira coisa que é importante é que eu e você precisamos nos tornar participantes, sabe, desse ambiente, dessa família, dessa comunidade, desse lugar de transformação. Quando eu e você nós nos tornamos participantes desse lugar, sabe, aí eu acredito que é o momento chave da nossa vida. É o momento onde a alegria do Senhor, ela vem de uma forma que preenche cada lugar do nosso coração. Mas é quando, às vezes, a gente percebe que pessoas, elas vêm para a igreja, para essa comunidade de transformação, mas elas parecem que estão tão acostumadas. Esses dias o Du pregou sobre isso aqui. Elas deixam seu carrão ali fora, elas vêm aqui, tomam um local, um banco, sentam,
recebem aquele momento e quando o culto está terminando, elas estão indo. Sabe? Elas não se envolvem com a igreja local. Elas não se envolvem com o ambiente de cura. Elas não se envolvem com um ambiente de serviço. Elas chegam aqui, recebem um milagre e vão embora. Elas não contam esse momento poderoso. Fica esquecido esse momento poderoso, sabe, queridos? E eu gostaria de te inspirar nessa noite, que a nossa igreja, queridos, ela tem mais da metade da nossa igreja, ela é voluntária. Bem mais. E eu celebro isso muito, hein, Marli? Saber que nós temos uma igreja voluntária. E saber que está sempre chegando pessoas voluntárias à nossa igreja. Hoje mesmo, meio-dia ali, eu tive que tirar uma senhora quase da pia. Ela chegou há pouco na nossa equipe de voluntários, mas ela tem uma vontade de servir. Agora ela está lá atrás das crianças servindo. Isso é tão lindo, nós ter pessoas assim na nossa família. Sabe, queridos, e isso é que preenche, é isso que traz cura na alma das pessoas, é isso que sacia a nossa alma, é o servir no reino. E muitos de nós não queremos se tornar participantes, mas chegamos aqui como espectadores. Entramos no ambiente, observamos o ambiente, bonito, ambiente legal, desfrutamos do ambiente. É igual ir num show, ou ir num jogo de futebol. Se for comparar isso, é meio parecido com você que joga futebol. Eu não jogo mais, aqui na nossa turma tem bastante que joga. É você ir para o campo e ficar de reserva. Mas a vontade é de estar lá no meio do jogo, né? Participando daquela, disputando aquela jogada, tentando levar o time para aquela vitória, tentando levar a equipe para aquela vitória. Assim é o voluntário. Quando ele chega na igreja, na comunidade de relacionamento, na comunidade de encontro, na comunidade de pertencimento, há necessidade de que essa pessoa se envolva. Amém? É necessário que eu e você, nós nos envolva. Eu me tornei pertencente à família que eu me converti, e em poucas semanas, eu já fazia parte da equipe da nossa liderança, servindo. Eu já era um voluntário da equipe dos nossos pastores, e lá eu já servia. Eu comecei servindo, limpando, podando flores. Eu sempre gostei de cuidar de jardim. E ao meio-dia, depois que eu comia a minha marmitex, eu tirava um tempinho e ia lá dar uma cuidada no pátio da nossa igreja. Eu converti numa igreja batista. Era um pessoal diferenciado, cheio de amor. E aquilo me contagiou e eu me apaixonei em estar junto com eles. E hoje, queridos, 20 e poucos anos que eu sirvo, sempre fui voluntário. Minha esposa se converteu e já se tornou voluntária. Andressa também, sempre participando. Falo da nossa família, eu vejo aqui na nossa igreja, nós temos aqui um casal extraordinário, que é o José e a Nata, dá para citar eles aqui. Eles são um modelo de voluntário da nossa igreja. Eles são um modelo de homens e mulheres comprometidos. Hoje nós falamos, esse almoço, hoje é eu e a Marli que vamos servir. Então vocês vêm a partir das 10 horas, eu falei para a nossa equipe. Pois olha, eu acho que 8h30, 9 horas, não antes que eu já tinha vindo fazer fogo. Mas eles chegaram aqui, daí eu fiz fogo, botei as coisas aqui, cozinhar, fui em casa pegar outras coisas e vim eu e a Marli. Quando descemos, eles já estavam aqui. Exemplos de servos. Exemplos de coração.
Em tudo eles estão dispostos. Mas nós temos uma igreja que tem esse DNA. Até porque nossa liderança em Blumenau é uma liderança de servos. E por causa dessa unção está sendo derramada sobre mim, sobre a minha esposa. Através de nós ela também vai se derramando na igreja. E eu creio, queridos, que uma das coisas que nós mais precisamos hoje é de voluntários para liderar GCs. Voluntários para abrir as suas casas. Voluntários para fazer casas de paz. Voluntários que vão discipular outras pessoas, vão fazer discípulos. Vão ir com a missão que vai transformar. Uma missão que nós não vamos se tornar espectadores, mas nós vamos nos tornar participantes do jogo. Nós vamos estar ali, nós vamos estar, nós vamos estar agarrando o porco pelas orelhas, nós não vamos deixar escapar, nós não vamos afrouxar tudo aquilo que vai precisar fazer. Nós queremos estar junto, nós queremos pegar na ponta, nem que seja para ajudar a carregar uma madeira. Uma vez nós estávamos tirando um amadeiramento daqui da frente da igreja, e eu sou pequeno, eu fui ficar no meio do Cris, e não me lembro qual é o outro, e eu não pude fazer força, porque a minha altura não alcançava na tora que nós estávamos recarregando. Quase que descadeiremos o Cristiano com aquele peso, porque faltou uma pessoa da altura dele para ajudar. Sabe, queridos, Deus está precisando de uma pessoa na tua altura. Sabe, Deus está precisando de uma pessoa que tenha o teu posicionamento, que tem uma decisão de se tornar participante da obra de Deus. Deus está precisando de você. Deus precisa muito de você, da sua casa, dos seus dons, dos seus talentos, da sua disponibilidade. Foi para isso que você e eu fomos chamados. E eu amo Davi, porque diz que Davi, no seu tempo de vida, ele serviu o Senhor. Atos 13:36. Diz que abre ali para mim a primeira parte desse versículo. Davi não perdeu tempo, mas nós vimos tantos exemplos na Bíblia. Porque tendo Davi no seu tempo servido conforme o plano de Deus. A Bíblia diz que ele morreu e foi sepultado, né? Mas ele, no tempo dele, ele serviu. Sabe, no nosso tempo, eu e você precisamos. Eu quero concluir lendo Gálatas capítulo 2, que foi onde eu peguei ali o versículo base. Aliás, Efésios capítulo 2. Eu quero ler do versículo 1 ao 10. Eu li o versículo 10, mas eu quero pegar para nós entender algo poderoso, que da onde Deus nos tirou, e o que Ele fez para que nós pudéssemos estar aqui. E Paulo diz assim, que Ele lhes deu vida. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha só. Nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico, aleluia, em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Aleluia! Eu e você, nós fomos alcançados por uma graça. E isso é motivo de muita celebração, de muita gratidão, de saber que Deus nos libertou. Ele nos resgatou do pecado. Ele nos tirou de uma ira que estava sobre nós, por uma graça que foi liberada sobre nós.